Sejam bem-vindos. Vou apresentar algumas conclusões do estudo que levamos a cabo numa parceria entre a Escola Amiga da Criança, a Universidade Católica, com as duas faculdades, a Católica Porto Business School e a Faculdade de Educação e Psicologia da Católica no Porto. O objetivo deste estudo, que apareceu no seguimento de um estudo que nós desenvolvemos em 2019 sobre a missão da escola, é, na realidade, tentar perceber e aferir como é que essa missão é percepcionada pelos encarregados de educação agora num contexto de pandemia. Também tentamos aferir uma série de outras coisas que nos pareceram relevantes neste contexto de pandemia, nomeadamente o grau de autonomia dos alunos, tal como percepcionado pelos encarregados de educação, a capacidade e a disponibilidade dos encarregados de educação para apoiar os seus educandos, a sua percepção acerca da importância dos docentes e dos professores neste contexto de pandemia e também a sua opinião sobre as estratégias da escola ligadas aos exames nacionais e ao acesso ao ensino superior. Falando primeiro um bocadinho em termos da amostra, nós administramos um inquérito que foi administrado entre o dia 1 de junho de 2020 e 13 de julho de 2020, portanto em plena pandemia, e recebemos um total de 23.136 inquéritos respondidos. E, portanto, temos um grande volume de respostas que merece grande atenção. Em termos de representatividade geográfica, os valores dos encarregados de educação que responderam distribuem-se tal como podemos ver neste gráfico. Em termos de idade, 51% têm entre 41 e 50 anos. Em termos de habilitações literárias, temos 19,6% com o 9º ano ou menos, 33% com o 12º ano e 46,5% têm licenciatura ou superior. Em termos dos alunos, a forma como se distribuem pelos vários ciclos de ensino, eles estão maioritariamente concentrados no primeiro ciclo, com 46% dos encarregados de educação reportando que os seus filhos estão no primeiro ciclo de ensino, apenas 7% reportam que os filhos estão no secundário. Em termos de distribuição por tipo de estabelecimento de ensino, 91% dos encarregados de educação reportam que os educandos pertencem ou estudam no ensino público e 9% no ensino privado. As famílias têm, em média, 2 educandos, com mais de 90% das famílias com este número de educandos. Em termos de preocupação com os efeitos económicos da pandemia e com os próprios rendimentos das famílias, 52% reportam que os rendimentos diminuíram e 44% que se mantiveram e, portanto, não é de estranhar que tenhamos 75% dos encarregados de educação preocupados ou muito preocupados com os efeitos económicos da pandemia. Foi importante também tentar perceber em que medida é que existiam as condições técnicas em casa e de conforto para o ensino à distância, sendo que 89% dos encarregados de educação reportam que têm uma divisão tranquila, 76% reportam que têm espaço exterior privado, 100% que têm acesso à TV e 93% com acesso à internet. O acesso a equipamentos tecnológicos ou a disponibilidade de equipamentos tecnológicos em casa aconteceu apenas em 67% dos encarregados de educação e esta é uma variável que tende a aumentar com o nível educacional e, portanto, o facto da nossa amostra ter uma sobre-representação de pessoas com níveis educacionais superiores pode significar que esta estimativa esteja sobrevalorizada na população. Em termos de resultados que nós obtivemos, vou reportar aqui alguns resultados relacionados, por exemplo, com o tempo letivo dos alunos, começando por dizer que, quando questionados sobre se os alunos tiveram ensino à distância, 86% dos pais ou dos encarregados de educação disseram que sim, que tiveram. Quando questionados sobre as disciplinas ou se tiveram este ensino à distância a todas as disciplinas, 85% reportaram que sim, que na verdade tiveram ensino à distância a todas as disciplinas e apenas 15% reportaram que não. Destes 15% que reportaram que não,
as disciplinas que foram mais ou menos lecionadas à distância foram as disciplinas relacionadas com expressão físico-motora, com expressões artísticas, com a cidadania e os alunos no pré-escolar. Quando pensamos em termos de tempo letivo, portanto, uma coisa são as aulas à distância, o ensino à distância, outra coisa é o tempo que esse ensino à distância ocupou aos alunos. Nós fizemos esta análise do tempo letivo por ano de escolaridade e nestes dois gráficos percebemos que o valor mais de tempo letivo mais comum ou mais reportado pelos encarregados de educação foi entre 2 e 4 horas no ensino público. E, na verdade, no ensino público este é sempre o valor mais reportado pelos encarregados de educação em todos os níveis de ensino, exceto aqui no pré-escolar, onde o valor mais reportado é entre 0 e 0,5, entre meia hora e 2 horas, e aqui um pequeno desvio aqui no 11º ano, onde isso também não acontece. Claramente, acontece que o outro valor mais observado, que é este entre 4 e 6 horas, é um valor que vai crescendo quando temos alunos em anos de escolaridade mais avançados, mas mesmo assim nas escolas públicas esta percentagem não ultrapassa a percentagem de pais que reportam que o tempo letivo foi entre 2 e 4 horas, enquanto que no ensino privado isso acontece. Portanto, nas escolas privadas há a prevalência do tempo letivo ser entre 2 e 4 horas no primeiro ciclo e depois entre 4 e 6 horas nos restantes ciclos de ensino. Portanto, há aqui uma diferença entre as escolas públicas e as privadas em termos do tempo de ensino à distância. Relativamente à autonomia dos alunos, um aspecto que assume particular relevo quando os alunos têm que estudar em casa ou que aprender em casa, foram questionados os encarregados de educação sobre se consideram o seu educando autónomo na realização das tarefas. Sendo que 39% reportam que o educando é moderadamente autónomo, 23% muito autónomo. Portanto, depois temos aqui os restantes valores neste gráfico. É interessante olhar para os valores da autonomia por ciclo de estudos e também, ou por ciclo ou por ano de escolaridade e também por tipo de escola. Quando olhamos aqui para o ensino público, por exemplo, percebemos que o valor mais observado ou a maior percentagem de respostas é que o educando é moderadamente autónomo, principalmente até aqui ao 7º ano. Depois, a partir deste ano, começam a assumir maior proporção as respostas relacionadas com o totalmente autónomo, como é de esperar. Portanto, a partir do ensino secundário, a maior proporção de encarregados de educação refere que os seus educandos são totalmente autónomos. E isto acontece quer no público, quer no privado. Questionamos também os encarregados de educação sobre as principais dificuldades dos alunos. Aqui foi interessante perceber que, independentemente do ano de escolaridade, a maior dificuldade dos alunos, ou tal como reportada pelos encarregados de educação, foi na interpretação e compreensão de textos e de tarefas a realizar. O valor menos reportado foi nas competências informáticas. Portanto, aparentemente, os alunos, em qualquer ciclo de estudos, têm mais dificuldade nesta questão da interpretação e compreensão, que é aquilo que lhes tira ou retira, de certa forma, a autonomia, será esta menor capacidade para interpretar. Perguntamos também aos encarregados de educação como é que apoiam os educandos. E temos estes resultados também por ano de escolaridade, sendo que neste gráfico que aqui mostramos, percebe-se imediatamente duas coisas. Portanto, temos esta linha a verde que nos indica que o educando é autónomo e temos, portanto, a autonomia total e temos o apoio total dos pais, se quiserem, que é quando os pais apoiam na realização das próprias tarefas, que é esta linha rosa ténue. Portanto, aquilo que acontece é o expectável, de certa forma, portanto, a autonomia, o educando é autónomo à medida que os anos de escolaridade vão aumentando e, obviamente, vai necessitando menos do apoio na realização de tarefas quando os anos de escolaridade também vão aumentando. Aquilo que acontece com uma grande percentagem aqui é os encarregados de educação apoiarem os educandos na monitorização das aulas e tarefas. Portanto, monitorizarem que eles estão a ter e a assistir
às aulas e monitorizar o cumprimento das tarefas. E a percentagem aqui é bastante elevada em todos os anos de ensino até ao 8º ano, sendo que a partir daqui começa a assumir uma proporção menor, mas ainda assim assume alguma proporção mesmo no secundário. Portanto, há sempre aqui algum apoio dos encarregados de educação nesta monitorização, o que de certa forma revela menos autonomia dos alunos. As principais dificuldades dos encarregados de educação no apoio aos seus educandos, aquela que foi mais reportada foi, na verdade, a inexistência de tempo para conciliar com todas as tarefas que o encarregado de educação tem neste período de pandemia, o que foi particularmente difícil. O segundo mais reportado foi cansaço e disponibilidade mental e depois a conciliação com o teletrabalho e conciliar com as necessidades dos vários educandos e, por fim, com 13% de respostas, o desconhecimento dos conteúdos, que levou também a dificuldades no apoio aos educandos. Questionamos também os encarregados de educação relativamente ao papel dos professores, sendo que aqui a percepção numa escala de 1 a 5, onde 1 significava discordo totalmente e 5 concordo totalmente, percebemos que havia uma valorização em termos dos professores representarem um papel determinante na aprendizagem, com uma valorização de 4,54, portanto muito próxima do máximo de 5. A valorização do papel do professor com o valor de 4,5, portanto também próximo do valor 5. Menos próximo do valor 5, este esforço e adaptação dos professores ao novo contexto. É muito interessante perceber esta valorização do esforço dos professores comparativamente com aquilo que nós aferimos o ano passado no nosso inquérito sobre a missão das escolas e, neste caso, questionamos os encarregados de educação sobre a quem se deviam os resultados dos seus educandos. E foi interessante perceber que eles se colocam a si, portanto, colocam o educando em primeiro lugar, colocam-se a si próprios em segundo lugar e colocam os professores em terceiro lugar. Portanto, a verdade é que o ano passado a nossa perspectiva sobre como os encarregados de educação valorizavam os professores era uma perspectiva de pouca valorização. Com este questionário, a perspectiva é de maior valorização. Relativamente à missão da escola, que também aferimos, nós, quando fizemos o inquérito o ano passado sobre a missão da escola, tínhamos vários eixos dentro dos quais dividimos esta missão. Portanto, era a transmissão de conhecimentos científico-tecnológicos, o desenvolvimento social e emocional, a escola como veículo de desenvolvimento físico, como veículo de desenvolvimento vocacional e como veículo de formação cívica. E este ano, e no contexto de pandemia, nós questionamos também os encarregados de educação sobre como é que valorizavam cada um destes eixos e como é que viam o papel da escola como sendo determinante na transmissão do conhecimento científico-tecnológico, do desenvolvimento emocional, físico e por aí fora. Percebemos que, e olhando apenas para estes valores finais nesta tabela, que são a valorização global, percebemos que os encarregados de educação valorizam essencialmente o eixo cognitivo, portanto, de transmissão das escolas enquanto veículo de transmissão de conhecimento científico e tecnológico, seguidamente as escolas enquanto veículo de desenvolvimento vocacional e, por fim, e muito semelhantes, a questão do veículo de desenvolvimento cívico e emocional. O último com uma média de 3,92, uma média abaixo de 4 para o desenvolvimento físico. É interessante perceber como é que isto varia por ano de escolaridade, ou neste caso por ciclo de ensino, e temos aqui este gráfico, onde percebemos que esta valorização é mais ou menos idêntica por ciclo de estudos e, portanto, há sempre uma maior valorização do eixo científico ou tecnológico em todos os ciclos, com exceção do pré-escolar, como é compreensível, onde o eixo emocional assume particular peso. É interessante verificar que este ano, quando aferimos estes vários eixos de missão da escola, percebemos que o eixo cívico e emocional estão muito a par, com o emocional quase sempre acima do cívico, exceto aqui no terceiro ciclo. Por fim, questionamos os encarregados de educação relativamente aos exames e ao acesso ao ensino superior. Percebemos que 86% dos encarregados de educação concordavam com novas formas de acesso, ou que era importante discutir novas formas de acesso ao ensino superior, sendo que
É importante aqui também perceber, quando nós questionamos os encarregados de educação sobre o ensino superior, fizemos-lo apenas para os encarregados de educação que tinham educandos no ensino secundário. E, portanto, a nossa amostra aqui nestas questões reduziu substancialmente. Interessante verificar aqui que, quando fizemos a questão relacionada à concordância, portanto, numa escala de 1 a 5, se concordavam com outras formas de acesso ao ensino superior, nomeadamente com a consideração da média do ensino secundário, que foi aquela que foi mais valorizada pelos encarregados de educação. Depois, o teste de ingresso pela própria faculdade a que se candidata foi a segunda forma de acesso mais valorizada pelos encarregados de educação, seguida da entrevista pessoal, experiências de voluntariado e experiência profissional. Estas duas estão acima dos exames finais do secundário. Portanto, temos aqui o sistema atual de acesso ao ensino superior, é um sistema que se baseia na primeira e na última forma que foram aqui valorizadas pelos encarregados de educação e, portanto, há a possibilidade de se repensar este sistema de acesso. Concluindo, esperamos que este estudo permita redefinir e compreender algumas das prioridades na aprendizagem, que permita redefinir e compreender a missão da escola e dos intervenientes na educação e também tentar compreender um pouco a questão do acesso ao ensino superior e o facto de prevalecerem neste momento, nesse mesmo acesso, os exames nacionais. Esperamos também contribuir para garantir que se promova uma autonomia funcional do aluno, uma autonomia que leva o aluno a aprender e não apenas a saber fazer tarefas sozinho, porque não é disso que se trata quando falamos de autonomia. Também contribuir para interagir e fazer interagir todos os intervenientes no processo de aprendizagem e, acima de tudo, valorizar também a atividade docente, que neste período de pandemia certamente merece essa valorização. E o meu muito obrigada.